Queridos, sabendo que todos os milagres de Jesus, eles foram também parábolas, na última oportunidade, nós vimos que o significado da segunda multiplicação dos pães é o mesmo da primeira, que nós devemos levar os nossos recursos até Cristo e a partir de Cristo alimentar as nações, principalmente com o pão vivo que desceu dos céus, principalmente com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos na última mensagem que o rei judeu, ele abençoou os não judeus, e isso muito nos interessa, demonstrando que eles não receberiam apenas as migalhas das mesas dos filhos, mas da abundância da provisão celestial. Depois, vimos que o rei, ele aliviou as aflições das multidões enfermas, enfatizando a cura mais urgente que todos devem buscar, a cura da alma. Por fim, aprendemos sobre a compaixão do nosso Senhor, pois Ele se compadece das nossas necessidades materiais e usa os seus servos para as suprir. Ou seja, nós devemos usar os nossos recursos para abençoar as pessoas. Assim, avancemos aqui, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, a partir do verso 1, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Amém. Vamos ao Senhor em oração. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós glorificamos o Teu santo nome. Por mais um dia do Senhor, nós temos a oportunidade de estarmos reunidos para aprendermos, para ouvirmos da Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos auxilie mais uma vez esta manhã, nos dando sabedoria e entendimento, me auxiliando nas minhas debilidades e auxiliando os meus irmãos, para que juntos possamos compreender a Tua palavra. Pai, eis a Tua igreja, eis a Tua palavra, e nós pedimos que o Teu Filho, Jesus Cristo, seja glorificado em nosso meio, em nome de quem nós oramos. Amém. Meus irmãos, hoje nós veremos que os inimigos do Evangelho, eles se uniram para tentar o nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo um sinal, algo maior do que ele já havia feito. Veja, o Senhor fez diversos sinais. Nós veremos que ele os chamou de hipócritas e os confrontou com a sabedoria popular de saber ler, compreender os sinais climáticos, mas não serem aptos para ler os sinais dos tempos, sendo que eles eram autoridades religiosas. Chamou-os também de uma geração perversa e adúltera, e negou-lhes qualquer outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E por fim, o Senhor então os abandonou. Vamos dar uma olhadinha, meus irmãos, no contexto desta passagem. Vamos relembrar algumas coisas. Nós temos visto como Mateus, o evangelista, o apóstolo, ele registrou a crescente oposição ao nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 15,
nós vimos que fariseus e escribas o confrontaram, porque os seus discípulos eles não estavam seguindo as tradições dos anciãos, as tradições humanas, deixando esses guias cegos para trás, plantas que o Pai Celestial não havia plantado. Jesus então, junto com seus discípulos, partiu para o território gentil de Tiro e Sidom, onde ele foi buscado por uma mulher cananeia, uma mãe com uma filha endemoniada, que foi provada pelo nosso Senhor até entender quem ela era e que ela não tinha parte com as bênçãos pactuais de Israel. Nós vimos que ainda assim esta mulher adorou a Jesus, clamou apenas por misericórdia, que significavam as migalhas da mesa dos filhos, e recebeu muito mais do que isso. Ela recebeu não somente um elogio pela sua fé, mas também o milagre que ela havia solicitado, aquilo que ela desejava, o alívio da sua filha. Note, enquanto os fariseus eles desprezavam o nosso Senhor, essa não judia, mulher de um povo amaldiçoado, era salva por ele. Após isso, Jesus ele curou e alimentou uma multidão de gentios, demonstrando que, ainda que o evangelho não estivesse aberto aos não-judeus neste momento histórico, eles não seriam alimentados apenas com migalhas, mas com a provisão abundante da mesa celestial, a qual, meus irmãos, todo aquele que crer em Jesus Cristo tomará parte. Isso diz respeito a nós. Nesse contexto, surge um outro grupo, os saduceus. Saduceus significa os justos. Modéstia, né? Nome tranquilo, os justos. Bacana. Eles eram um dos principais grupos religiosos do judaísmo até a destruição do templo. Após a queda de Jerusalém, o seu grupo praticamente foi extinto e restou então o grupo dos fariseus. Eles é que sobreviveram após a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Mas nessa época do Novo Testamento e nessa época do ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo, eles eram um grupo forte, um grupo próspero e grande, com membros do sinédrio judaico, como nós vimos lá em Atos capítulo 23. Os saduceus, eles tinham algumas crenças bem específicas. Nós vamos continuar vendo algumas coisas sobre eles na próxima mensagem. Eles tinham uma pegada de liberalismo teológico, eles tinham uma pegada também de teologia da corte, dos palácios, de quem manda. Eles tinham algumas falhas muito grandes na sua forma de crer. Eles negavam a possibilidade de vida após a morte, ou seja, não acreditavam na ressurreição e zombavam dessa crença comum, como nós vemos em Marcos. Ele registrou isso no capítulo 12 do seu evangelho. Eles rejeitavam também a existência de anjos ou espíritos. Lucas registrou isso lá em Atos 23. E eles acreditavam na liberdade total da vontade humana, sem influência alguma do destino e principalmente da providência de Deus. Eles afirmavam ainda que somente o Pentateuco, somente os 5 primeiros livros da escritura judaica, dos livros de Moisés, eram confiáveis. E rejeitavam não somente os livros proféticos, como as interpretações tradicionais da lei, que era tão importante para os fariseus. Veja, esse é o contexto da passagem que nós estamos vendo, mas precisamos entender também esse contexto no plano redentor de Deus. E esse foi um momento histórico e teológico decisivo. Observe, os líderes religiosos, eles rejeitaram as reivindicações de Jesus e se recusaram a se submeter à sua autoridade.
Observe também que mesmo o povo em geral, embora desejoso de aceitar, de receber Jesus como um profeta poderoso e ser beneficiado com algum milagre, ele não estava também disposto a reconhecê-lo como Cristo. Muito semelhante ao que nós vemos hoje, eles queriam as bênçãos de Deus, eles queriam o bônus, mas não queriam o ônus de ter o Salvador como Senhor e obedecê-lo. Agora entra em cena esse grupo dos saduceus, como eu falei, uma seita de grande poder político na nação de Israel. Eles contrastavam com o poder dos fariseus, e observem isso então. Os fariseus, eles desfrutavam de um grande apoio popular, não que eles eram populares, não que eles amavam o povo, nós já vimos isso, eles não queriam nem ao menos se misturar com o povo, e condenavam o Senhor Jesus porque se misturava com o povo, mas o povo os admirava. Reza aquele ditado, né? Em terra de cego quem tem um olho vira rei. E o povo humilde, nós vemos muito claro isso no Brasil, e isso é universal, ele se dobra muito fácil à intelectualidade das pessoas. E os fariseus, com toda aquela pompa e aquele legalismo e aquela moralidade, aquele legalismo, nutria então entre o povo um apoio deles. O povo olhava e dizia: não, esses homens entendem de Deus, esses homens entendem da lei de Deus, esses homens são respeitáveis. Por outro lado, o grupo dos saduceus, eles controlavam a maior parte do poder político de Israel. E aqui nós temos a fome sendo juntada à vontade de comer, o apoio popular e o apoio palacial. Toda essa rejeição, ela vai preparando o terreno para a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, determinada pelos líderes e aprovada pelo povo. Claro, determinada primeiro pelo decreto de Deus, é óbvio. E essa crucificação, o próprio Senhor, ele vai profetizar em cores muito vivas no final deste capítulo. E essa profecia, essa crucificação e a sua morte é o grande sinal do profeta Jonas. Jesus, meus irmãos, ele abandonaria aqueles que o desprezaram, prenunciando então o juízo sobre cada incrédulo, até os nossos dias. Mas cada incrédulo nesse momento também daquele povo, e não só isso, sobre Jerusalém como um todo. Ironicamente, observe, Jesus fala do sinal de Jonas, e Jonas pregou para a cidade de Nínive, uma cidade ímpia. E ironicamente, a cidade ímpia de Nínive, ela se arrependeu com a pregação do nosso Senhor Jesus Cristo e foi poupada, pelo menos por um tempo. E aqui estava quem era maior do que Jonas, mas a cidade santa que aguardava o Messias desprezou Jesus e foi destruída pouco tempo depois. Vejamos em segundo lugar, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Nós ouvimos muito esse ditado, imprudente, no mínimo, para falar em palavras bonitas e aceitáveis. Fariseus e saduceus. Meus irmãos, este é o primeiro confronto registrado por Mateus entre Jesus e os saduceus. Nós vamos ver eles voltando, questionando Jesus a respeito da ressurreição à frente. Fariseus e saduceus, esses dois grupos, eles discordavam da maioria das questões. Eles eram praticamente antagonistas, eles eram adversários. Mas observe, agora eles estavam juntos. Até o texto, não o texto que nós lemos, mas o texto no grego, não traz artigo entre esses dois grupos. Fala apenas sobre fariseus e saduceus, dizendo que eram uma unidade de pensamento e de comitiva.
agora eles estavam juntos, indicando com isso uma aliança entre grupos rivais. Para que representantes desses dois grupos rivais pudessem estar juntos numa delegação conjunta, tentar ao nosso Senhor Jesus Cristo, era porque eles estavam então com um interesse comum. Eles estavam muito preocupados com o crescimento da fama de Jesus. E é claro, ambos estes grupos, eles nutriam descrença e ódio contra o Senhor Jesus Cristo. O desejo de calar Jesus levou então esses dois partidos religiosos opostos a uma aliança profana para colocar o nosso Senhor à prova, para prová-lo, para testá-lo, para tentá-lo, como diz o texto. Não foi um encontro casual, mas uma delegação oficial representativa do Sinédrio, o conselho governamental civil e espiritual dos judeus, diz um historiador. Aqui nós vemos uma coisa: o ódio, ele une estranhos aliados. Não é o amor que une, é o ódio que une estranhos aliados. Um inimigo comum transformou adversários em aliados. Nós lemos em Lucas capítulo 23 o seguinte: Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Observe que o ódio, o desprezo ao Senhor Jesus Cristo une inimigos. Inimigos tradicionais, fariseus e saduceus, eles estavam ligados pelo ódio comum que nutriam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eles odiavam mais a Jesus do que uns aos outros. Nós devemos cuidar, meus irmãos, com aquele ditado tão famoso: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Porque, irmãos, numa guerra, muito mais importante do que o adversário é quem está ao nosso lado na trincheira. É por isso que movimentos políticos se esfacelam. É por isso que movimentos religiosos se esfacelam. Porque vem falar em unidade. Os movimentos políticos mais nessa toada: não, estamos combatendo um inimigo comum. E aqui nós vemos dois grupos adversários combatendo um inimigo comum, que era Jesus Cristo. E isso se repete até hoje contra qualquer outro adversário. Mas vemos na igreja diria até um fetiche por unidade, à custa da doutrina, à custa da convicção teológica, que torna ou tenta tornar qualquer grupo que se diga cristão como unido, como um único bloco, como uma comunhão que deve haver por causa do amor que nos une. Mas o amor que nos une é o amor a Cristo Jesus, e a Cristo Jesus como revelado nas Santas Escrituras. Por isso, numa guerra espiritual contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, importa quem está ao nosso lado dentro da trincheira. Porque se for fraco, nós nos tornamos fracos com eles. Se forem errados, nós erraremos ao estar juntos com eles. E se forem heréticos, nós dançaremos com a heresia, porque estaremos juntos com eles. Essa ideia de o inimigo do meu inimigo é meu amigo é a maneira dos ímpios. Eles tornam-se amigos quando buscam combater o reino dos céus, escreveu Spurgeon. Agora veja, fariseus e saduceus, eles tentaram Jesus. A intenção deles era tentar o Senhor a fazer aquilo que ele já havia recusado lá no capítulo 12. Eles não estavam buscando em Cristo uma prova para crer, eles estavam buscando em Cristo um erro para condenar, estavam tentando ao erro. Eles fingiam disposição de se satisfazerem com o sinal.
quando na realidade estavam apenas procurando desculpas para a sua incredulidade obstinada. Quantas pessoas que nós vemos buscando desculpa em cima de desculpa para justificar a sua incredulidade obstinada, teimosa, não quer crer. Tem sempre uma pergunta, tem sempre uma questão. Talvez eles tivessem ouvido sobre os milagres dos pães multiplicados e das curas nos territórios gentios do norte do Mar da Galileia, como nós vimos no final do capítulo 15. E como não podiam negar os poderes extraordinários de Jesus, eles então o colocaram à prova, tentando convencer a si mesmos e aos outros de que Jesus era uma fraude. Mas não é incrível isso? Nós não podemos negar que Ele é poderoso, homem de sinal. Então por que não creram? Se Jesus lhes mostrasse um sinal do céu, provavelmente eles atribuiriam novamente ao poder de Belzebu, como eles já tinham feito. Lembram que nós vimos isso no capítulo 12? Jesus opera pelo poder do maioral dos demônios, onde Jesus teve que ensiná-los: se uma casa está dividida, ela não permanece de pé. Agora, se Jesus não fizesse o sinal, e como era provável que eles imaginassem que não iria acontecer, então eles usariam isso para justificar o porquê não criam nele. Está vendo? Ele não tem poder. Irmãos, estejamos alertas. Não ponhamos Jesus Cristo à prova, como alguns dos judeus fizeram e foram mortos pelas serpentes, diz Paulo em 1 Coríntios, fazendo alusão da caminhada do povo no deserto. Incrédulos, meus irmãos, são eternos insatisfeitos. Observe, quando esses israelitas tiveram sinais dos céus, eles tentaram a Cristo no deserto dizendo: poderá Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Nós vemos isso registrado lá no Salmo 78, relembrando a passagem do deserto. Eles viam os sinais dos céus, mas estavam preocupados com pães. Agora que o Senhor Jesus Cristo tinha fornecido uma refeição no deserto, pão no deserto, eles o tentavam dizendo: poderá Ele mostrar algum sinal do céu? Irmãos, incrédulos são eternos insatisfeitos. Nunca vão estar satisfeitos com nada. É fácil nós condenarmos esses religiosos, mas nós podemos ser culpados de fazer o mesmo. Nós corremos o risco de tentar o Senhor em nossas orações, solicitando sempre alguma coisa que venha nos agradar. Jesus rejeitou a tentação de agradar aqueles incrédulos. Meus irmãos, que nós jamais caiamos na tentação de tentar agradar aos homens, principalmente os mal intencionados. Na busca de evangelizar, nós podemos tentar agradar incrédulos que são sempre insatisfeitos. Esses fariseus e saduceus, eles pediram um sinal. Escribas e fariseus já tinham pedido um sinal no capítulo 12. Agora outro grupo, fariseus e saduceus, pedem um sinal, e um sinal do céu. Agora tem qualidade no sinal, não é um sinal qualquer, é um sinal do céu, outro nível. A palavra traduzida por sinal significa mais do que um simples milagre, significa uma demonstração de poder por meio do qual alguém pode confirmar a sua identidade. Para nós poderia ser um documento para provar a nossa identidade. Para aquele que diz que era filho de Deus, tinha que ser um sinal que provasse que ele era filho de Deus. Ou seja, eles queriam ver algo que provasse que Jesus era o Messias, um sinal do céu. O que será que esses homens tinham em mente, meus irmãos?
Talvez eles quisessem que o Senhor parasse o sol, tal como Josué. Talvez que fizesse o sol recuar como Isaías, ou talvez que fizesse descer maná do céu como Moisés, talvez que fizesse descer fogo do céu como Elias, ou aparecer um arco-íris como no tempo de Noé, ou trovões e chuva como Samuel quando invocou. Nós lemos sobre isso essa semana na nossa leitura comunitária. Ou ao menos relâmpagos como na promulgação da lei. Esse pedido, meus irmãos, ele menosprezava todos os milagres anteriores de Jesus, que mostravam claramente a sua origem celestial. Nenhum homem nunca fez o que Senhor Jesus fez. Jesus havia concedido muitos sinais de que o poder do reino de Deus estava finalmente sendo exercido, primeiro na queda do domínio de Satanás, depois por meio de curas, expulsão de demônios e na pregação do evangelho aos pobres. Os milagres do último capítulo, uma alusão à profecia de Isaías 35 sendo cumprida, deveria bastar para estes homens. Eles conheciam bem Isaías 35. E Jesus estava literalmente cumprindo isso diante dos seus olhos. Mas não bastava, queremos um sinal do céu. Que necessidade havia de mais sinais, quando os milagres do Senhor eram tantos? Eles não foram sinais dos céus? Com essa tentação, eles desprezavam todas as demonstrações anteriores de poder do Senhor. Agora veja, Jesus rejeitou aquele pedido, porque ele não permitiria ser pressionado, obrigado ou dominado por alguém. Ele não seria pautado por alguém. Ele não faria como atores de circo fazem para entreter o seu público. Precisamos vigiar, meus irmãos, que nós jamais caiamos na tentação de pedir um sinal do céu ao Senhor. E muitas vezes nós também podemos cair na fraqueza de tentar Jesus e de pedir um novo sinal do seu amor divino, desvalorizando e desprezando assim os antigos favores que recebemos. Só mais uma coisa, Senhor. Tudo o que nós já recebemos deveria eliminar qualquer dúvida e tornar desnecessário qualquer outro sinal. Nós não andamos por vistas, mas andamos por fé. Já deveríamos ter abandonado as fraldas e não precisar mais do leite espiritual. Está apto a refeições mais pesadas, mais difíceis de digerir. Porque se não for suficiente aquilo que o nosso Senhor já fez por nós, em milagres pequenos, cotidianos e ordinários, e não apenas isso, mas o maior milagre de todos, que é a nossa salvação, se isso não for suficiente, o que seria? Ver o mar abrir como Israel viu? Eles viram e logo depois estavam murmurando. Ou ouvir trovões, sirenes, relâmpagos, como na promulgação da lei? Israel ouviu e logo depois estava confeccionando bezerros de ouro e promovendo algo mais baixo do que um carnaval. Talvez ver um morto ressuscitar, talvez ver poucos pães multiplicar, ou talvez nós conseguirmos andar sobre as águas. Mas Pedro viu isso. E pouco tempo depois estava negando o Senhor, não uma, não duas, mas 3 vezes. Judas também viu, e pouco depois estava traindo e vendendo o nosso Senhor pelo preço de um escravo, 30 moedas. Nós temos a graça de Deus que nos retirou do meio das trevas, do meio do lixo. Nós temos a Escritura Sagrada e nós temos o Espírito Santo de Deus como testemunha dentro de nós, confirmando ao nosso espírito estas coisas.
Irmãos, que isso baste. Que isso baste. Não precisamos de sinais. Calvino disse o seguinte: sem dúvida, nem mesmo sem sinais teriam maior efeito do que os testemunhos da Escritura. A Escritura deve nos bastar, meus irmãos. Lembram? O rico no inferno pediu um sinal para que os seus irmãos crescem. O que Abraão respondeu? Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus não é por meio de sinais. A verdade é que milagres não convencem as pessoas do pecado, nem criam nelas um desejo de salvação. Milagres apenas servem de confirmação aonde há fé, escreveu um pastor, mas não onde há incredulidade deliberada. E muitos evangelistas, com uma leitura totalmente torta de Atos dos Apóstolos, defendem isso. Nós temos que fazer cruzadas de milagres, porque se o povo ver os milagres, o povo então vai crer que Jesus é poderoso. Não, Jesus é poderoso por meio da sua palavra pregada, na ação do Espírito Santo de Deus, de transformar corações de pedra em corações de carne, que sangram, choram e se arrependem dos seus pecados e creem. É isso. Mas em Atos é um tempo redentivo histórico que está sendo comprovado que aqueles homens foram enviados por Cristo e que têm autoridade de escrever e que têm autoridade de registrar a passagem da antiga para a nova aliança dentro do pacto da graça. É isso. A nós, esta Escritura e o poder do Espírito Santo. Terceiro lugar, a lição do tempo. Incrédulos interpretam condições climáticas. Alguns comentaristas antigos da patrística, eles interpretavam literalmente a exigência de um milagre do céu. E é bem interessante isso, dizendo que os líderes, eles pediam que Jesus fizesse o sol parar ou que tingisse a lua de vermelho. E esta opinião, ela até parece comprovada pela própria resposta de Jesus. O que ele responde? Ele diz: olha, vocês conseguem ler os sinais climáticos do tempo refletidos por meio do céu. E notem que Jesus fala duas vezes de vermelho, com duas distinções muito claras. Um vermelho que dá bom tempo e um vermelho que dá mau tempo. Então eles têm discernimento para estas coisas. No entanto, eles não podem ler o significado das coisas que acontecem diante deles na terra. E isso, meus irmãos, com as Escrituras do Antigo Testamento debaixo do braço e com a expectativa da vinda do Messias. Jesus falou sobre o tempo para expor a desonestidade e a incredulidade deles, que eram capazes de examinar os céus e tirar conclusões válidas sobre o tempo, mas que se recusavam a examinar e a crer nas evidências múltiplas que Jesus já havia apresentado. Múltiplas, não múltiplas. Que Jesus já havia apresentado. Foram poucas? Quantos milagres nós lemos até agora? Foram poucos que viram? Quantas multidões foram alimentadas e curadas? Sobre essa incredulidade, nós lemos a citação de Isaías 6, lá em João 12, dizendo assim: e ainda, falando sobre Jesus, citando Isaías, e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam com o coração e não se convertam, e eu, falando sobre Yahvé, e eu não os cure. Endurecidos.
A obstinação desses homens causou a sua cegueira espiritual e foram então endurecidos por Deus. Incrédulos não interpretam os sinais dos tempos. Embora eles fossem bons para interpretar o mundo físico, não tinham ideia de como ler as realidades espirituais que Jesus trouxe, as quais ele denominou sinais dos tempos. Que sinais eram esses, meus irmãos? João, o Batista, o profeta que anunciou a chegada do Messias no espírito de Elias, os milagres que foram profetizados e que nenhum outro homem fez, tinham sido realizados por Jesus na presença deles. Outro sinal dos tempos era a rejeição do Messias pelos judeus e a ida do evangelho aos não-judeus. Isso estava profetizado e estava acontecendo diante dos olhos deles. Essas coisas cumpriam as profecias, mas eles estavam procurando sinais do reino de Deus, e enquanto o reino já estava diante deles, mas não enxergavam, se recusavam a enxergar. Jesus os condenou por não perceberem os sinais que tiveram. Vocês não veem, é como se Jesus estivesse dizendo: vocês não veem que o Messias já chegou, o cetro tinha partido de Judá no final dos tempos de Daniel, e ainda assim eles não davam conta. Os milagres que Cristo realizava, escreveu um puritano, e o afluxo de pessoas até Jesus eram indicações claras de que o reino dos céus era chegado e que esse era o dia da visitação. Mas eles estavam cegos. Os fariseus e os saduceus deviam ter visto que cada um desses eventos estava cumprindo as profecias de que o advento do Messias havia chegado. Mas havia ainda um outro sinal dos tempos: as nuvens que se acumulavam sobre a vida nacional de Israel, as nuvens de juízo. Israel estava com líderes corrompidos, falsos mestres, o povo se curvando à impureza e à violência, levando então a nação rumo a um desastre inevitável, do qual apenas o arrependimento e a fé renovada no reino de Deus poderiam salvá-los. Mas o que fizeram? Pediram outro sinal. Em breve, Jerusalém seria destruída e o Estado judeu acabaria. Jesus praticamente estava dizendo diante deles: vocês não enxergam que essas coisas estão se cumprindo? Vocês não enxergam a sua própria ruína e a destruição que virá sobre vocês, porque vocês estão me rejeitando? Vocês estão condenados e desprezam o evangelho da paz. Não conseguem discernir que com isso estão atraindo uma destruição inevitável sobre si mesmos. Mas eles não enxergavam. Hoje, os homens que pedem mais sinais sobrenaturais merecem uma denúncia similar. Jesus os chamou de hipócritas, porque pediram para ver algo que, se lhes fosse exibido, diz Calvino, já estavam decididos a não observar, a não crer. Eram hipócritas, não interessava o que Jesus fizesse, eles não creriam. Spurgeon, ele orou, e faço de suas palavras as minhas. Ele orou: Senhor, não permitas que qualquer um de nós esteja cego aos sinais celestes, a tua cruz, a tua ressurreição, a tua palavra, o teu Espírito, a tua obra da graça. Ensina-nos cuidadosamente a discernir estas coisas, como de fato permanecem os sinais dos tempos, mesmo na crescente frieza da igreja e iniquidade abundante do mundo. Faz-nos ver os sinais do teu advento e esperarmos e vigiarmos por tua antiga promessa de voltar. Que Deus nos conceda isso, meus irmãos. Em quarto lugar, vejamos uma geração perversa e adúltera. A nova exigência de mais um sinal
revelou a triste condição dos corações daqueles homens. Eles eram perversos, eles eram maus, eles eram adúlteros espiritualmente. Aprendemos o quanto o pecado da rejeição pode tornar o homem obstinado, teimoso e deixá-lo completamente cego. Mateus fez uso de rótulos aplicados primeiro aos israelitas que vagaram pelo deserto. Uma geração má e adúltera, verso 4. Depois remeteu à geração perversa de Deuteronômio, capítulo 1, verso 35. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês. E a geração perversa e depravada de Deuteronômio 32 também é feito alusão aqui nestas palavras de Jesus. Nós encontramos nos textos do Antigo Testamento muitas expressões semelhantes, meus irmãos. Outra, em Deuteronômio 32, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Eles estavam colocando Jesus à prova, assim como os israelitas haviam o colocado à prova no deserto. Registrado lá em Êxodo 17, então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando ao Senhor? Repito o Salmo 78: tornaram a pôr Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel, ainda assim tentaram Deus Altíssimo, e a Ele resistiram, e não lhes guardaram os testemunhos. Salmo 78. Diante de tudo que Jesus já havia realizado, meus irmãos, somente uma geração perversa e adúltera pediria um sinal, e era exatamente o que eles estavam fazendo. Marcos, no capítulo 8, ele registrou que Jesus, antes de responder, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Que gemido doído, irmãos. Um gemido diante da incredulidade e de homens pecadores que estão correndo em direção ao abismo e, na sua teimosia, pedindo um sinal para não crer diante do Salvador. E o Salvador e Criador geme. E ele nos informa então que a ingratidão daqueles que resistem a Deus produz nele tristeza, amargura e descontentamento. Mas o sinal foi negado. Jesus já havia fornecido muitos sinais. A analogia sobre o modo como eles interpretavam o tempo mostrava que o problema não era a falta de evidências, mas uma má vontade de aceitar o significado destas evidências. Qualquer nova evidência seria mal interpretada ou distorcida pela mente descrente destes homens. Os milagres são um incentivo à fé, mas eles não podem criar a fé. Nós acreditamos antes, depois vemos, escreveu um teólogo. Jesus se recusou a fazer um sinal específico. Ele não ia realizar sinais como se tivesse de passar por um teste dessa geração perversa e adúltera. Ele não jogaria pérola aos porcos. Nenhum sinal seria dado, senão o de Jonas. Deus deu a Israel e a todos nós, meus irmãos, um sinal definitivo que comprova, sem sombra de dúvidas, que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Esse sinal foi explicado lá no capítulo 12 de Mateus. Diz o seguinte: como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Jonas esteve praticamente morto, meus irmãos, mas foi restaurado à vida, prefigurando a ressurreição do Filho do Homem.
A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo foi o maior sinal de todos de que o reino havia vindo. Assim como Jonas foi engolido por um peixe marinho e permaneceu 3 dias na barriga desse monstro, mas depois ressurgiu vivo, assim Jesus seria engolido pela morte num temporal de sofrimento na cruz. Porém, no 3º dia, ele ressuscitaria, como de fato ressuscitou. Este seria o grande sinal, e este é para nós o grande sinal. Era um sinal de morte, sepultamento e ressurreição. Foi sobre esse sinal que Pedro pregou em Pentecostes, no capítulo 2, onde 3.000 se converteram. Não se converteram por sinais e maravilhas, mas se converteram por meio da pregação da ressurreição de Cristo, do sinal do profeta Jonas. Mas quando ocorreu esse sinal, quando Jesus ressuscitou, os membros do Sinédrio acreditaram? De maneira nenhuma. O que eles fizeram? Elaboraram um plano, deram dinheiro a soldados e lhes disseram: digam isto, os discípulos de Jesus vieram à noite enquanto estávamos dormindo e roubaram o corpo. Nós vamos ver isso no capítulo 28 de Mateus. Eles não acreditaram, mas eles ainda tentaram encobrir essa prova. Irmãos, Jesus Cristo viveu a vida que nós deveríamos ter vivido. Ele morreu a morte que nós merecíamos por causa da culpa do pecado, nossa condição de pecadores, e ressuscitou para a nossa justificação. Irmãos, é somente por isso que nós somos aceitos por Deus. Esse é o grande e definitivo sinal para os crentes, uma prova da sua redenção, a esperança da sua ressurreição. Agora, para os incrédulos, um aviso do juízo de Cristo ressurreto que está para vir e logo chegará. Cristo, deixando-os, se retirou. A reação de Jesus foi curta, foi abrupta. Ele deixou, foi embora. De acordo com os versos 4 e 5, o Senhor partiu pela 3ª vez da Galileia. Ele já havia deixado essa região antes para evitar Herodes, no capítulo 14, depois para evitar os fariseus, no capítulo 15. E agora a sua partida foi, sem dúvida alguma, um ato de julgamento contra os incrédulos. A ruptura, ela foi consumada. O puritano Matthew Henry escreveu assim: Jesus os deixou consigo mesmos, deixou-os nas mãos dos seus próprios conselhos. Assim ele desistiu deles por conta da luxúria dos seus próprios corações. Deixou-os. Aprendemos assim, meus irmãos, sobre como os inimigos do Evangelho se unem contra Cristo e a sua igreja, e que a incredulidade extrai suspiros e lamento do Senhor, que Ele nos concedeu todas as provas necessárias para crermos que Ele é o Filho de Deus, é o nosso Senhor e Salvador, que nasceu, que morreu, que ressuscitou e retornará para julgar, que Ele não vai fazer mais sinais ou dar provas para nos agradar, e que sinais não geram fé naqueles que não querem crer, e por fim, que o Senhor abandonará os incrédulos à sua própria sorte. Eu quero fazer algumas aplicações desse texto. Não vou conseguir fazer todas as aplicações que o texto mereceria, mas farei algumas. A primeira, nós aprendemos sobre a perseguição implacável ao Evangelho. Inimigos entre si unem-se até hoje pelo ódio comum ao Senhor Jesus Cristo e à sua igreja. Diz o bispo Ryle: pessoas de hábitos e opiniões diametralmente opostas concordam em detestar o Evangelho e trabalham juntas para se opor ao seu progresso. Não há, pois, nada novo debaixo dos céus.
Portanto, meus irmãos, não nos assustemos com as críticas, com as mentiras, com as calúnias, com os testes e provas que nos são exigidos, com o deboche e com a ridicularização. Não há nada de novo debaixo dos céus. As formas de ódio e aversão ao Evangelho, elas mudaram, mas o ódio à cruz permanece tão arraigado no coração dos ímpios como sempre esteve. Em segundo lugar, aprendemos sobre a incredulidade obstinada. O mundo hoje está cheio de pessoas idênticas àqueles incrédulos. Pessoas que dizem saber o que a Bíblia diz sobre Jesus. Não, eu sei, eu já li, eu sei o que a Bíblia está falando sobre Jesus, mas eu não estava lá quando essas coisas aconteceram. Então, a menos que eu veja Jesus com meus próprios olhos, eu não vou crer. Essas pessoas, elas querem ver para crer, elas querem sinais, mas nós não andamos por vista, antes pela fé. Como Agostinho escreveu, eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. Na realidade, essas pessoas justificam a sua incredulidade voluntária, com uma suposta ausência de evidências. Mas elas não creriam, mesmo que chovesse sinais dos céus, mesmo que chovesse milagres todos os dias. E chove, mas elas não veem. A fé somente é concedida por Deus aos seus eleitos. Terceira aplicação, os sinais são abundantes, meus irmãos. Além de toda a criação, de toda a beleza do universo ao nosso redor, os céus proclamam a glória de Deus. Nós temos ainda a Escritura. E a partir do testemunho da Escritura, nós temos bilhões de santos na história da igreja. E ao nosso redor, como prova de que Jesus é o Filho de Deus Salvador, nós temos miríades, milhares de mártires que morreram por isso. Os próprios apóstolos, homens que morreram acreditando na divindade de Cristo, na sua ressurreição. Irmãos, quem seria louco de se deixar ser crucificado ou decapitado por uma mentira, mas por uma verdade tão gloriosa? Quem não entregaria a sua cabeça numa bandeja? Mas, assim como aqueles religiosos desprezavam os sinais que aliviavam as necessidades dos sofredores e insistiam em algum sinal que agradasse a sua própria curiosidade orgulhosa, hoje muitos desprezam a conversão dos santos, exigindo novas provas conforme a sua vã sabedoria. Se Deus existe, por que há guerra? Por que há crianças com fome? Sabe? Aqueles pedidos de sinais estapafúrdios de quem não move um dedo, uma palha para aliviar o sofrimento alheio, mas quer que Deus prove que exista. Diz um puritano: convém que as provas da revelação divina sejam escolhidas pela sabedoria de Deus, não pela tolice e pelas ilusões dos homens. Que o mundo ouça Moisés e os profetas, como disse Abraão, a Bíblia, e que o mundo ouça e creia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que aqueles que forem regenerados pelo Espírito Santo e tiverem ouvidos para ouvir, que ouçam, e depois de ouvir, que proclamem esta boa nova. Não busquemos provas externas para tentar satisfazer incrédulos. Façamos como o Senhor. Deixemo-los. Tem gente que se agarra com tanta força querendo produzir uma conversão, que usa até revista científica para provar que Deus existe, que pega testemunhos externos da Escritura. Irmãos, há tempo de falar e há tempo de calar. Não devemos jogar pérola aos porcos. Ore mais e fale menos. E se falar, fale da Bíblia.
Quarto lugar, aprendemos que o Evangelho nos basta. Muitos crentes querem mais, um pouco mais, exigem sinais por meio de prosperidade, por meio de saúde, por meio de resolução de conflitos, arrumar o meu casamento, restauração de relacionamentos com filhos, com pais. Cada um de nós, meus irmãos, tem a sua própria cruz para carregar, e vamos carregar. Jamais tentemos o Senhor com pedidos de provas do seu amor. Deus nos amou primeiro, e de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não perecer. Não importa o que nós estamos passando, estejamos contentes com a nossa sorte, porque a providência sabe qual é o melhor caminho para nós, e ela já preparou este caminho para cada um de nós, para sermos conduzidos a Jerusalém celestial. Não tentemos nós o Senhor pedindo sinais a mais do que Ele já nos deu, uma prova, um alívio. Não precisamos disso. Sejamos gratos pela salvação e aguardemos ansiosamente aquele que nasceu, viveu em perfeita humildade, submissão, santidade, que morreu como inocente no lugar dos culpados e ressuscitou para a nossa justificação. Aguardemos aquele que virá julgar o mundo com justiça, poder e glória. Quem crê em Cristo não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, escreveu João. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus. Amém.